Bom dia, gente! 7h14, começando a semana, segunda-feira, tem muita coisa por vir, hoje é só o primeiro dia da semana e a gente vai começar da melhor maneira aos pés do Senhor. Eu espero que seu final de semana tenha sido abençoado, que você tenha tido a oportunidade de colocar as coisas no lugar, de organizar a vida, de organizar os pensamentos, e agora é tempo da gente se preparar para as coisas que o Senhor vai fazer ao longo dessa semana, que os seus olhos espirituais estejam abertos para tudo aquilo que Ele pretende fazer na sua vida, na sua casa, no seu trabalho. Amém? Hoje a gente vai estudar o Salmo 83. Eu estava aqui analisando o Salmo, estudando um pouquinho, antes da gente começar. E eu sei que o Senhor tem algo específico para falar com você. Então, desde já eu declaro que o seu coração seja como uma terra fértil nessa manhã, no nome de Jesus. Bom dia, Rosângela, que entrou. Bom dia, Gabi. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar, colocando essa palavra nas mãos do Senhor e pedindo que Ele traga a revelação dos céus, Porque quando a gente ora a palavra e pede para que o Senhor venha e traga a revelação, é diferente, do que quando a gente começa a ler simplesmente por nossa própria conta e risco, Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por essa manhã. Obrigada, Paizinho, por esse tempo que o Senhor preparou para nós. Obrigada, Jesus. Obrigada pela tua presença. Obrigada pelo teu cuidado, por essa noite de sono, por esse tempo de descanso. Muito obrigada. Nós queremos de antemão entregar os nossos dias nas tuas mãos, entregar essa segunda-feira nas tuas mãos e clamar para que a tua mão seja conosco. Abra os nossos olhos espirituais para que nós estejamos atentos à tua voz, para que nós estejamos atentos, papai, às oportunidades que vão aparecer na nossa frente. Não nos deixe andar como pessoas distraídas, Senhor, mas nos conduza, Paizinho, a viver e experimentar aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Fale conosco pela tua palavra, traga a perfeita revelação, o perfeito entendimento daquilo que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Corrija o nosso coração, ara a nossa terra, Senhor, regue a nossa terra, Pai. E nos conduza a vivenciar mesmo, Senhor, aquilo que o Senhor deseja para nós. No nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Bom dia a todos que estão aqui, que vão entrar depois. Então, gente, o Salmo 83, ele é um salmo de lamento, é um salmo onde Asaf é o salmista, que compõe esse capítulo, e ele está suplicando a Deus para que Deus venha e intervenha. Porque o povo de Israel era um povo que sofria muita perseguição, de tudo quanto é lado vinha perseguição, pessoas, ainda mais em outros tempos, eram tempos em que havia guerra nos limites da terra, então os países que ficavam ao redor, que limitavam ali um terreno, estavam sempre querendo invadir, então eles passavam constantemente por invasões. E nesse capítulo especificamente, vocês vão ver que uma parte, eu vou até antecipar as coisas aqui, no versículo 6 e 7, por exemplo, ele vai falar exatamente sobre os países que dividem os limites com Israel. E falam que esses países estão ali tentando invadir. Ou seja, é difícil, A gente imagina só, você está num país e está sofrendo perseguição e os países ao seu redor querem penetrar, querem entrar, invadir, querem conquistar, Então, eles viviam essa realidade. E o salmista, ele clama ao Senhor para que o Senhor os livre, para que o Senhor os proteja. Então, esse salmo, ele é dividido em 4 partes. Do versículo 1 ao versículo 4, a gente tem um clamor para que Deus se pronuncie, para que Deus fale alguma coisa. É como se ele percebesse que Deus estivesse em silêncio, No entanto, que ele até começa o primeiro versículo do capítulo dizendo, não estejas em silêncio. Então, ele faz esse clamor. Dos versículos 5 ao versículo 8, vai mostrar as ações dos ímpios, as tentativas que os ímpios têm de invadir, de ir mesmo contra o povo de Israel. E do versículo 9 ao versículo 12, a gente vai ver os atos de Deus. O salmista vai destacar alguns atos que Deus já tinha feito. É aquela coisa de trazer à memória aquilo que nos traz esperança.
E para finalizar, do versículo 13 ao versículo 18, a gente vai ver de novo o salmista fazendo um clamor para que Deus julgue o povo. O salmista clamando: venha, Senhor, e julgue o nosso povo, julgue os ímpios e julgue os bons também. Então, basicamente, o Salmo ele se divide dessa maneira, né? E eu quis fazer essa introdução para que a gente saiba sobre o que a gente vai falar nessa manhã. A gente não vai analisar versículo a versículo, porque eu quero fazer um pulinho em uma outra história que vai nos ajudar a entender melhor esse capítulo, tá? Mas vai começar assim, no versículo 1. Ó Deus, não estejas em silêncio, não cerres os ouvidos, nem fiques impassível, ó Deus. Como eu disse, é um clamor, né? Quando a gente ora, por muitas vezes a gente tem a impressão que Deus pode estar em silêncio. E ele clama: Senhor, não fique em silêncio. Essa semana que passou, eu estava fazendo uma oração de clamor, de intercessão por alguém, e eu falava na minha oração: Senhor, eu sei que apenas uma palavra sua, se você falar, faça, tudo se faz. Se você falar, está curada, a pessoa se torna curada. Porque eu tenho a plena convicção. Bom dia, Rafa, que saudade de você, bom ver você aqui. Eu tenho a plena convicção de que uma palavra apenas de Deus, ela é capaz de mudar o cenário, é capaz de fazer com que as coisas fiquem diferentes, né? E a gente tem que ter mesmo essa convicção de que uma palavra do Senhor é suficiente para que as coisas se mudem, para que as coisas sejam transformadas. Ele não criou o universo com a palavra, ele não disse apenas haja luz e houve luz. Ele disse haja luminares e os luminares foram criados. Ou seja, olha que poder que existe na palavra do nosso Deus. E a gente não pode perder isso de vista, porque isso alimenta a nossa fé. Uma palavra apenas do Senhor pode mudar todas as coisas. Então, às vezes, o nosso clamor tem que ser em busca dessa uma palavra, porque com uma palavra o Senhor transforma e modifica as coisas. E o salmista sabia disso, porque ele clamava: não fiques em silêncio, fale, Senhor, fale que eu quero te ouvir, fale que tudo acontece quando o Senhor abre a sua boca e pronuncia uma palavra. Então, clame para que o Senhor fale. Clame não só para que o Senhor responda, mas para que o Senhor determine, para que o Senhor declare, né? E com essa declaração, tudo se faz. E aí ele continua dizendo: porque eis que os teus inimigos se alvoroçam e os que te aborrecem levantaram a cabeça. Ele está querendo dizer que eram muitos inimigos, né? Eles estavam alvoroçados, eram muitas pessoas. E realmente Israel estava sempre sofrendo perseguição. Se a gente pegar a história da Bíblia, a gente vai ver que em vários momentos, em cada momento diferente, um inimigo diferente se levanta contra Israel. E a gente pensa: meu Deus, que dificuldade. Mas não vai ser diferente pra gente, né? A gente tem outros inimigos, não são inimigos com armas, são inimigos com outros tipos de armas, e a gente tem que ter isso em mente. Enquanto a gente tiver vida, eu não sei quanto tempo cada um aqui vai viver, mas enquanto você viver nessa terra, você vai ter inimigos. Você vai passar por situações onde você vai sofrer porque pessoas querem o seu mal. Bom dia, você que entrou agora. Deus abençoe a sua vida, a sua segunda-feira. Então, a gente vai passar por várias fases na nossa vida e sofrer várias perseguições diferentes. A gente tem um grande inimigo, que é Satanás, e ele vai o tempo inteiro da nossa vida tentar arrancar de nós a nossa salvação, tentar arrancar a nossa paz, tentar arrancar o nosso ministério, tentar arrancar tanta coisa ele vai tentar fazer. E eu não falo isso para que você fique com medo. Não, pelo contrário, eu falo isso para que você fique em alerta. Assim como Israel tinha inimigos tentando o tempo inteiro, maquinando o mal, nós temos o inimigo da nossa alma que fica ao nosso derredor, planejando o mal contra nós. E a gente tem que se posicionar com relação a isso. Não viver como se isso não fosse verdade na nossa vida. Nós temos um inimigo e nós precisamos nos posicionar como guerreiros, como guerreiras, para vencer qualquer ataque dado e inflamado do inimigo. Se a gente tiver com o escudo da palavra pronto, qualquer dardo inflamado do inimigo que vier contra nós, ele só vai bater no escudo. Então a gente não precisa ter medo se nós estivermos preparados, se nós estivermos em sinal de alerta o tempo todo. E não desapercebido, dormindo, né, fazendo qualquer outra coisa a não ser estar buscando a palavra do Senhor, buscando a presença do Senhor. Por quê? Porque quando vem um dardo inimigo, a gente sabe que é Satanás. E a nossa reação não vai ser: meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Não, a gente vai saber lidar muito bem. Porque o inimigo, ele conhece o homem, o ser humano, há muito tempo. Imagina quanto tempo ele já não está aqui na Terra.
operando e maquinando o mal, né? Já passaram quantas gerações nasceram, quantas gerações morreram, e ele continua aqui operando. Então, ele tem muito entendimento sobre o comportamento do ser humano. E nós temos muito entendimento sobre o comportamento do nosso Pai, sobre a identidade do nosso Deus e o poder que Ele tem. Então nós precisamos usar as nossas ferramentas, as armas que o Senhor nos deu e nos capacitou, né, nos habilitou para lutar contra os dardos inflamados. Assim como Israel sofria perseguição, nós também sofreremos. E nós precisamos ter reações certas, né? Sabendo que a gente está numa batalha. Porque às vezes a sua reação não é uma reação de quem está numa batalha. Então, desperta, igreja. Desperta você que dorme. Nós estamos em uma batalha. E você precisa se preparar para essa batalha. Estar preparado para essa batalha e ter olhos espirituais atentos. Então, declaro no nome de Jesus, olhos espirituais atentos. Para que você consiga enxergar o que está por detrás do que de fato está acontecendo na sua vida. Porque às vezes é muito mais do que acontece. Qualquer pessoa que você conversar vai falar, não, isso poderia acontecer. Não. Não necessariamente. Enxergue por detrás do que está acontecendo na sua vida, no nome de Jesus. E aí, continuando. Astutamente formam conselho contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Está falando do inimigo do povo de Israel. E eu quero trazer para o seu inimigo, o inimigo da sua vida. Ele astutamente formam conselhos, reuniões, conspiram contra os protegidos. O Israel não é o povo protegido de Deus? Você também é o povo protegido do Senhor. Então nós também sofremos esse tipo de vingança. O inimigo tem raiva de nós porque nós representamos tudo aquilo que ele luta contra. Nós recebemos o amor de Deus, nós somos alvo do perdão do Senhor Jesus. Então, para ele, é um motivo, não precisa fazer muito para querer nos destruir. Ele quer alcançar, ele quer minar os planos de Deus. Então, tudo aquilo que se levanta contra os planos dele, na verdade, já é o inimigo tentando agir na nossa vida. Oi, Raquel, bom dia, Deus abençoe a sua vida. Gente, entenda, eu não quero colocar medo em vocês, porque eu sou completamente contra a gente viver com medo, mas eu só quero despertar. Se a gente souber quem Deus é, a gente não vai ter medo, a gente vai ter convicção de que o Senhor está conosco, Ele nos capacita e nos habilita. Só quero te despertar para essa realidade, porque ela existe e a gente precisa saber disso. E aí no versículo 4 vai falar assim, disseram, vinde e desairraguemo-nos, cada palavra difícil, né? Para que não sejam nação, nem haja mais memória no nome de Israel. Ou seja, eles tentavam conspirar. E aí que a gente fecha essa primeira parte desse capítulo que eu disse, que é o clamor para que Deus se pronuncie, que é o clamor de Asaf e do salmista para que Deus faça algo. E aí, nessa sequência, vai começar a falar sobre as ações dos ímpios, o que eles tentavam. E aí ele vai falar, porque a una se conluiaram e aliaram-se contra ti. E aí começa a falar, quais foram os países que aliaram-se contra Deus? Aí eles vão falar as tendas de Edom, de Moabe, dos Agarenos, de Gebal, de Amon, a Filístia, e todos esses países eram países limítrofes com Israel. Ou seja, países que estavam de olho em Israel, queriam o que Israel tinha, e por isso eles faziam planos, arquitetavam planos para entrar em Israel, para invadir e conquistar um espacinho da terra de Israel. Bom dia, Yuri. Bom dia, Iraci. Deus abençoe a vida de vocês. Boa segunda-feira para vocês, no nome de Jesus. Ou seja, o inimigo estava ao derredor. Olha que analogia perfeita, né? Quando a gente fala, existem passagens da Bíblia que fala que o inimigo está ao nosso derredor. E era exatamente o que Israel vivia. Israel estava ali, né? Fechado, protegido por o Senhor, assim como você, protegido pelo Senhor. Mas os inimigos estavam ao derredor, maquinando, procurando um momento, procurando uma brecha, procurando qualquer brecha. E é tão fácil a gente deixar portas abertas, né? É tão fácil a gente, desperceber e a brecha ali tá ali e o inimigo entra. Então fiquem atentos, guarde seu coração, proteja seus pensamentos, não permita que ele entre no seu coração. E esses inimigos estavam ali tentando maquinar o mal contra Israel. E aí, na sequência seguinte, a gente vai começar a perceber alguns atos de Deus. É algo que eu sempre falo aqui. Traga à sua memória aquilo que te dá esperança. E o salmista faz isso. Ele começa a lembrar, Senhor, você não vai intervir? Você fez aquela vez. Você fez daquele outro jeito. Você lembra? Você lembra que você também fez essa? Então o salmista começa a relembrar alguns atos de Deus. E aí ele fala, faze-lhes como fizeste a Midian. O que o Senhor fez em Midian? E aí eu quero trazer à sua memória o que Deus fez em Midian. E se você for abrir a sua Bíblia, não quero a Bíblia, então guarda o que eu estou te falando aí.
Se você for ver, vamos ver o que o Senhor fez em Midian. E a gente vai lá para Juízes 7. Em Juízes 7, eu não sei se vocês lembram, depois coloquem aqui. Vocês lembram da história de Gideão e os 300 homens lutando contra os midianitas? Então, se você lembra, coloca aí. Então, o salmista está lembrando, Senhor, faz como você fez em Midian contra os midianitas, né? O que aconteceu? Eu quero refrescar a sua memória, caso você não saiba. A gente tem aqui Gideão com 10 mil homens, com 32 mil homens para invadir a cidade de Midian. Então, eles estavam se defendendo. O povo de Israel, né, liderado por Gideão, estava se defendendo. E para se defender, eles resolveram atacar, porque às vezes é preciso fazer isso. Às vezes, a melhor defesa pode ser o ataque. Para cada momento da sua vida, você tem uma estratégia diferente. E que Deus te dê estratégias para lutar contra situações. Às vezes, não só a passividade é importante. Precisamos ser mais ativos, né? Na nossa intercessão, na nossa adoração, na forma como a gente se posiciona. E aqui nesse caso, Gideão está se programando, se planejando para invadir as terras de Midian com 32 mil homens. E aí o que Deus fala para Gideão? Você não vai com 32. Sabe por quê? Porque se você for com 32 e você vencer, o povo não vai dar a honra para mim. Ele vai achar que o exército estava forte, que os homens eram guerreiros, que eles tinham as espadas necessárias, que eles tinham os cavalos mais velozes e corajosos, e a honra não vai ser minha. Então faz o seguinte, você vai falar para o povo, quem for covarde e medroso, volte e apresse-se, mas volte para casa. E aí Gideão faz, porque obedece à voz de Deus. E aí ele chega e fala, olha, aqueles que forem covardes e corajosos, covardes e medrosos, podem voltar para casa, não precisam ficar nessa guerra. E aí quando ele diz isso, simplesmente 22 mil homens desistem e ficam apenas 10 mil homens. Nossa, uma grande redução. Um terço aí, né? Ficou um terço dos guerreiros. E aí Deus fala, não é o suficiente. Eu quero que mais homens voltem para casa, porque ainda assim, dessa maneira, as pessoas darão glória aos homens e não a mim. E aí ele dá uma orientação para Gideão, para que Gideão peça para eles beberem água. Peça para eles beberem água no rio. Aqueles que beberem água igual cachorrinho, eles vão ter que voltar para casa. Quem beber água colocando a mão assim, são esses que você vai poder contar. E quando ele faz essa orientação, quando ele dá essa orientação, aí, depois dessa orientação, apenas 300 homens bebem água dessa maneira. Ou seja, de 32 mil homens, ficam apenas 3 mil homens para guerrear. E aí sim Deus fala, agora sim, eu vou fazer e as pessoas vão saber que fui eu que fiz, não foram vocês. E essa história é forte, sabe por quê? Ela é forte porque a gente, por muitas vezes, quer dar uma ajudinha para o Senhor. Só que a ajudinha que a gente quer dar para Deus é exatamente aquilo que vai tirar a honra de Deus. E Deus gosta de mostrar que Ele consegue, que Ele pode, que Ele faz e age no impossível. Porque isso é milagre. O que é um milagre para você? Milagre é o que o homem não pode fazer. E existem coisas que nós podemos fazer. E quando o Senhor quer ser honrado e engrandecido e mostrar o poder dele para pessoas, para situações, em determinadas situações, ele vai fazer com aquilo que não é confortável para você. Porque para pensar, se você tem um exército com 32 mil homens, não é muito mais fácil você ir com o exército? O que você faria? Você obedeceria, faria como Gideão? Ou você se submeteria à vontade de Deus? Porque seria muito mais fácil ter a vitória com 32 mil homens. Agora imagina a crise interior dentro de Gideão, sabendo que ele invadir uma cidade com apenas 300 homens. A palavra não fala quantos eram os medianitas, mas falam que eles eram como gafanhotos em multidão e que eram inumeráveis, não dava nem para contar. E eles estavam com 300 homens. Então a situação psicológica que Gideão passou diante dessa situação era uma situação perturbadora. Eu posso imaginar como que eu lidaria. Por quê? Porque pra gente é muito mais confortável viver um milagre, mas numa zona de conforto, né? Não, eu tô passando pelo milagre aqui, mas eu tô me resguardando, né? Eu tenho várias coisas aqui ao meu redor. E milagre que é milagre, quando o nome do Senhor é engrandecido, é exatamente numa situação em que parece impossível.
É aí que entram as mãos poderosas de Deus, entra o milagre do Senhor na sua vida. E por que eu estou falando e compartilhando essa história com você? Para que você entenda que para que o milagre aconteça, para que você viva o sobrenatural de Deus na sua vida, você vai ficar numa situação desconfortável. Você vai passar por momentos de achar que as coisas não vão dar certo, não vão acontecer, porque é realmente desconfortável. Você não vai estar na sua zona de conforto. Mas não se assuste, não se perturbe, porque para que o nome de Deus seja engrandecido, é desse jeito que as coisas precisam acontecer. Porque caso contrário, o homem é tão difícil de lidar que provavelmente vai falar, mas também não foi milagre, porque olha só, tinha isso aqui por trás, tinha fulano ajudando. Não, agora não tem mais ninguém ajudando, a pessoa está completamente sozinha. Aí as pessoas reconhecem que é o milagre de Deus. Então Deus tem suas formas, né, de mostrar ao mundo o seu poder. E ele agiu assim, nessa guerra contra os midianitas. E aí, voltando lá para o Salmo, eu quis trazer esse exemplo para que você leve isso para sua vida nessa manhã, tá? O salmista continua ressaltando outros atos de Deus. Mas você lembra também, Senhor, como que foi com Cícera? E aí entra a história de Débora e Baruque, que também fica lá em Juízes. E ele começa aqui a relembrar, trazer à memória aquilo que traz esperança. E é algo que você precisa fazer. Traga à memória os atos de Deus, a bondade de Deus, a maneira como ele operou, a forma como as coisas foram feitas. Às vezes você não está lembrando da sua própria vida, porque a gente está tão cego que a gente, Senhor, não consigo lembrar de milagres que o Senhor operou na minha vida. Então pega na Bíblia, quantos milagres a gente não tem? Hoje mesmo eu já compartilhei um com você, né, que esse milagre encha o seu coração de esperança e de convicção de quem Deus é, mas milagres não faltam. Existe uma passagem, eu não sou muito boa para decorar onde fica especificamente, mas que fala que todos os milagres de Jesus, eles não foram contados na Bíblia, né, na Bíblia a gente tem uma seleção, porque não caberia todos os milagres que Jesus operou na Bíblia. Ou seja, imagina que a gente tem aqui tantos milagres, é de cego, é de mudo, é de paralítico, é de morto, tanto milagre que Jesus operou. Isso é pouquinho, perto do que ele fez, perto do que foi o seu ministério de 3 anos. Ou seja, o que eu quero dizer é que a Bíblia não para de contar histórias pra gente que podem encher o nosso coração de esperança. E às vezes o que a gente precisa ter mais é esse hábito de ler, de encher esse nosso coração, às vezes tão vazio, tão endurecido, tão preocupado, tão temeroso, com a esperança de que ele faz. Jesus faz. Deus operou no passado, Jesus operou também num passado mais próximo e ele continua operando e fazendo. Deus, Jesus, Espírito Santo estão todos trabalhando pela sua vida. E aí, continuando, no versículo 11 ele vai falar assim: faze aos seus nobres como a Oreb, como a Zeb e a todos os seus príncipes, ele continua relembrando. Então ele gasta aqui 4 versículos relembrando. Ele passa bastante tempo dessa oração relembrando. E aí nessa parte final do capítulo, ele vai clamar para que Deus venha. Deus meu, faze-os como que impelidos por um tufão, como a palha diante do vento. Eram metáforas usadas na época, né? Mas naquele tempo em que as pessoas, elas eram lembradas, né? Pelo aquilo que elas fizeram, era importante mencionar a memória das pessoas, ter a memória viva. Nesse tempo, seria uma maldição, é considerado uma maldição, uma memória que tivesse sido levada pelo vento. E ele está aqui falando, soltando o verbo, falando o que ele quer que aconteça com os seus inimigos. E eu não vou ler tudo, mas no versículo 16 eu acho bonita essa oração, porque ele fala: encham-se de vergonha as suas faces, para que busquem o teu nome, Senhor. Então a oração dele é uma oração pedindo para que eles se arrependam. Ele quer que o seu inimigo se arrependa. Para quê? Para que o inimigo volte para o Senhor, para que o inimigo busque ao Senhor. E essa tem que ser nossa oração, né? Não oração, quero nem saber o que vai acontecer com fulano, quero que morra, quero que ele pague pelo que ele fez. A nossa oração tem que ser uma oração que o inimigo se envergonhe, que ele se arrependa sim, né? Mas que as pessoas voltem para Deus, busquem ao Senhor, porque essa é a nossa essência, né? O Senhor não espera que a gente ame ao próximo como a gente se ama, então a gente tem que desejar sim que o nosso inimigo seja salvo, né? Que às vezes uma pessoa que a gente não quer tão bem seja salva pelo Senhor. É uma oração de fato de arrependimento, que ela se arrependa e que ela volte para o centro, que ela volte para Deus.
E aí ele finaliza dizendo assim: para que saibam que tu, a quem só pertence o nome de Jeová, és o Altíssimo sobre toda a terra. E ele finaliza a oração, né? Clamando para que o inimigo reconheça que Deus é grande, reconheça que Deus é o Altíssimo, reconheça que Deus é poderoso, o Senhor das nações. E a gente tem aqui o final, o desfecho desse capítulo 83. Eu consigo, né? A gente foi falando aqui trazendo algumas reflexões ao longo da leitura pra gente, mas eu quero que você tenha em mente onde o seu coração precisa estar. Guarde seu coração, guarde seu coração. A vingança pertence ao Senhor, né? O Senhor é o justo juiz que vai se vingar das pessoas, que vai se vingar dos seus inimigos. A nós cabe orarmos, abençoarmos e declarar que eles se arrependam, que eles voltem os olhos para ti, e para o Senhor. E às vezes o nosso inimigo é muito sutil, né? Não é um inimigo com arma, não é um inimigo como naqueles velhos tempos, mas é um inimigo que vem com palavras, que vem com ações que nos machucam por muitas vezes. Guarde o seu coração. Não só guarde o seu coração, como traga à memória aquilo que te traz esperança. Lembre dos feitos do Senhor. Lembre da forma como Ele tem de agir. E entenda que o nosso Deus, Ele não divide a honra dEle com ninguém. E para que Ele opere, para que Ele seja engrandecido e para que Ele seja o dono desse milagre, Ele vai ter que te colocar numa zona que talvez não é muito confortável. Vai tirar da zona de conforto para que você saiba que é milagre, para que você saiba que foi a mão dele e que em nenhum momento foi a sua mão, ou foi um jeitinho que você deu, foi um jeitinho que alguém deu, foi a mão do Senhor. Mas para viver milagres nem sempre é fácil. Todos os milagres foram antecedidos por muita dor e sofrimento, por muito medo e preocupação. Então, quando a gente ora pelo milagre, a gente tem que saber que as coisas podem ficar ainda piores do que estão. Porque todo milagre, por exemplo, se você pega o milagre do Mar Vermelho se abrindo, para eles viverem aquele milagre, eles tiveram que ficar literalmente entre a cruz, não literalmente, né? Entre a cruz e a espada, entre o mar e a espada, né? A cruz que significava a morte, porque como é que eles vão adentrar por um mar, né? E a espada do povo que vinha contra eles. E aí o milagre aconteceu. Imagina quantos pensamentos não passaram na mente desse povo antes deles entrarem, antes deles verem o milagre acontecendo. Então entenda que o milagre, né, ele é precedido de medo, de dor, de uma situação completamente instável, né, de instabilidade para nós. Mas ainda assim, vale a pena viver o milagre do Senhor, porque Ele é um Deus de milagres, Ele opera e Ele faz. Amém? Vamos orar. Eu declaro que seu coração seja cheio de fé nessa segunda-feira, para que você tenha convicção de que o nosso Deus faz o tempo todo, independente das nossas circunstâncias. E se você tiver algum pedido de oração específico também, pode colocar aqui que a gente vai orar também, tá bom? Pai, obrigada por essa palavra, obrigada por compartilhar conosco um pouquinho do seu coração hoje. Obrigada, Jesus. Nós clamamos para que o Senhor encha o nosso coração dos sentimentos certos, dos pensamentos certos. Encha o nosso coração nessa manhã, Senhor. Nos afaste de toda a zona de incredulidade. Traga à nossa memória aquilo que realmente nos traz esperança, Senhor. No nome de Jesus, eu clamo para que o Senhor venha nos ensinar a ter a tua mente, renove a nossa mente, renove os nossos pensamentos, todos os pensamentos de desesperança, de preocupação, de ansiedade, de medo, que eles possam ir embora agora no nome de Jesus. Nós declaramos que esses pensamentos sejam agora trocados por pensamentos de paz, de justiça, de amor, de sentimentos de que o Senhor é o Deus que opera. Senhor, no nome de Jesus, troca a nossa mentalidade agora, nós clamamos. Troca a nossa mentalidade. Espírito Santo, conduza os nossos passos, nos leva para mais perto de Ti, nos dê esse coração que é capaz de orar e desejar o bem dos nossos inimigos, nos leve para esse lugar, Senhor, para mais perto do Senhor. Nós queremos ter um pedaço do Seu coração dentro de nós, da Sua identidade dentro de nós. Nós sabemos que nós temos, porque nós temos o Seu DNA. Por isso, Pai, ajuste a nossa personalidade, ajuste os nossos pensamentos e sentimentos de acordo com aquilo que Te agrada, Senhor. Nos corrija, não nos permita ficar, papai, numa zona que Te desagrada, uma zona de desconforto, Senhor. No nome de Jesus, muda o nosso coração, muda a nossa maneira de pensar e nos leve para mais perto de Ti, Senhor. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Deixa eu ver aqui as orações. Glória a Deus. Estou na rota do milagre. Amém, Rosângela, eu creio. Você está na rota do milagre. Ainda mais se estiver difícil. Está na rota do milagre.
Orar pela sua vida. Quero pela vida da Marlene. Beleza. A Marlene é sua mãe, Rosângela? Não sabia, não. Vou orar por ela. Ela de vez em quando aparece, né? Hoje ela não veio aqui. Vamos orar então pela Marlene. E declarar a vitória sobre a vida da Marlene. Pai, o Senhor conhece a Marlene como ninguém. O Senhor conhece a sua filha. E ela é a sua amada. Ela é a amada do Senhor. E nós sabemos disso. Nós clamamos para que o Senhor traga mesmo essa convicção dentro do coração da Marlene. Essa convicção de reino, essa convicção, papai, de que ela é uma princesa aos teus olhos. Senhor, todos os pensamentos que têm sido lançados contra a vida da Marlene caiam por terra agora no nome de Jesus. Todos os dardos em forma de pensamento, Senhor, nós declaramos uma blindagem espiritual na mente da Marlene, que ela seja capaz de discernir os dardos do inimigo, papai, e lutar, Espírito Santo, com todas as forças contra qualquer pensamento que não vem do Senhor. A Marlene pertence ao Senhor, ela é salva e redimida pelo Senhor, ela tem a convicção certa dentro do coração dela. Eu clamo para que ela não seja confundida. Todo espírito de confusão vai embora no nome de Jesus. Que o Senhor traga e dê a ela a perfeita revelação de quem o Senhor é. Nós declaramos, Senhor, a perfeita revelação de quem o Senhor é, a perfeita revelação da sua palavra sobre a vida dela. Senhor, desmistifique os pensamentos que ela acreditou um dia. Pai, no nome de Jesus, nós declaramos, papai, a Marlene pertence ao Senhor e os dardos do inimigo não alcançarão o lar dela. Nós declaramos e determinamos, a Marlene é salva, a Marlene é transformada pelo Senhor, a Marlene tem a personalidade renovada pelo Senhor. No nome de Jesus, entra e opere na vida da tua filha. Nós declaramos o milagre na vida da tua filha. Nós declaramos a transformação do coração, papai, no nome de Jesus. Dê sabedoria para sua filha lidar com as situações difíceis da vida, Senhor, e seja com a tua filha por onde ela for, no nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Eu imaginei. Ai, que legal, não sabia. A família toda aqui acordando cedo para estudar um pouquinho da palavra. Glória a Deus. Deus abençoe a sua casa, tá, Rosângela? E a vida da Marlene também. É isso, meninas. Eu acho que eu tô falando com meninas agora. Hoje, no final do dia, a gente vai ter também uma outra live, que eu sei que é muito específica, né? É uma live que vai falar sobre artes proféticas. Eu não sei se vocês têm interesse, mas se vocês tiverem, venham, participem um pouco mais tarde, né? Ou chamem alguém, né, que vocês conheçam, que tem habilidade, que trabalha com arte, ou que pode trabalhar um dia, né, que tem potencial, e estejam com a gente hoje às 21 horas, tá bom? Vocês são as nossas convidadas. E que bom, Rosângela, que tem edificado vocês. Eu fico muito feliz mesmo. Isso traz muita alegria pro meu coração. É isso que faz as coisas fazerem sentido mesmo, né? Pra gente saber que o Senhor tá alcançando e ministrando nos corações, tá bom? Então fica aqui o convite para vocês, para aquelas que conseguirem estar mais tarde, ou então convide alguma pessoa, né, que possa ser abençoado com essa palavra de hoje, né, com esse momento que a gente vai ter. Não vai ser mais um compartilhar de histórias, né? E Deus abençoe vocês grandemente. Ai, glória a Deus. Rosângela, você está sedenta. Isso é tão bom, né? Pessoas com sede do Senhor. Pessoas que querem aprender e buscar mais. Glória a Deus, né? Que você seja honrada por esse coração sedento que você tem tido, tá bom? Deus abençoe vocês, tá? Fiquem com Deus e até mais tarde, então, para aquelas que vão poder participar com a gente. E uma segunda-feira abençoada e uma semana abençoada, né? Cheia da presença do Senhor. Amém, Rafa, participa também, vem com a gente. Então, participe, vai ser bênção. Chame as pessoas lá de Salvador, né? É Bahia, né? Para que estejam com a gente juntos, vai ser uma bênção no nome de Jesus. Fiquem com Deus, meninas. Tchau, tchau.